Legislação, instituições e ética. C. Ética e ética profissional. Psil jurídico, leitura de texto. Bem-vindos de volta ao Psil Jurídico. Terminadas algumas rápidas considerações gerais sobre a República Federativa do Brasil e a Constituição Federal, antes de se adentrar aos demais ramos do direito, serão feitos alguns comentários sobre temas razoavelmente complicados: ética e ética profissional. Ética tem origem na palavra grega ethos, morada, refúgio, modo de ser, caráter, etc. A ética significa o estudo da moral. Trata-se do estudo das bases do comportamento humano no que se refere à moral. Não se trata, portanto, de meras questões subjetivas individuais. A moral, por sua vez, tem sua origem nas palavras latinas moralis, mores, significando costumes, diz respeito aos costumes individuais, coletivos e até mesmo aos costumes universais. Todavia, a moral, costumes individuais, coletivos ou universais, é diferente de povo para povo, em diferentes épocas, de religião para religião e assim por diante. Isto faz com que se torne praticamente impossível ter-se uma única moral, ou seja, um único costume. A ética faz uma reflexão científica sobre as regras da moral. Ao se considerar que a moral constitui-se em regras de conduta costumeiras, ou seja, relativas ao costume que orientam a pessoa a agir de uma forma ou de outra, quer seja para o bem e para o mal, ou mesmo para a inércia, de plano, se faz interessante refletir sobre o que seria, qual o significado das palavras amoral e imoral. O comportamento amoral refere-se aos atos daquele que desconhece, que não tem consciência dos costumes, ou seja, da moral. Já o comportamento imoral diz respeito a quem, de forma consciente, pratica atos contrários aos costumes, conscientemente contrários à moral. Quer o comportamento amoral inconsciente ou quer o comportamento imoral consciente, tanto um quanto o outro podem não vir a ter repercussões na sociedade. Traduzindo, fatos graves, objetos de repulsa, muitas vezes são até mesmo tolerados na sociedade atual. A despeito do fato de a sociedade atual poder ser condescendente com determinados comportamentos tidos como amorais ou imorais, mesmo assim, tais comportamentos poderão vir a ser objeto de provocação do Poder Judiciário. Em outras palavras, alguns comportamentos, em tese simples, como, por exemplo, maltratar plantas em jardins públicos, podem ser punidos em alguma sociedade por serem considerados ilegais. Paradoxalmente, sequer poderão ser considerados amorais, inconscientes ou imorais, conscientes por essas mesmas sociedades em que o poder judiciário, em que o direito entende como ilegais. Nesse ponto, reside uma importante questão que se denomina efetividade da norma legal. A efetividade pode ser traduzida nas infelizes expressões do pegou e não pegou. Muito embora, no Brasil, legalmente, ninguém possa deixar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, e o inciso 2 do artigo 5º da própria Constituição Federal disponha sobre o dever de todos fazerem aquilo que a lei obriga, toda e qualquer norma legal que disponha sobre direitos indisponíveis deverá ser cumprida. De maneira superficial, pode-se entender por direito indisponível, como o próprio nome diz, aquele direito que não se pode dispor. Trata-se de um direito a ser cumprido. Direito disponível, ao contrário, é aquele que se pode dispor. Por exemplo, um dos contratantes poderá dispor do direito a uma eventual multa contratual, perdoando a outra parte contratante. Não obstante, as ações ou omissões, destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação de logradouros públicos, que foi falado anteriormente, e elas são legalmente consideradas como um crime ambiental e também são ações e omissões amorais e imorais, poderão até mesmo ser toleradas pela sociedade, em que pese se tratar de ações, omissões ilegais. Vale dizer, é notório tratar-se de mais uma ilegalidade que também não pegou.
Infelizmente, muitos ainda entendem como sendo uma conduta ilegal sem importância, lamentavelmente. O certo, contudo, é que a lei existe para ser cumprida e não para ser reduzida ao mero e perigoso lugar comum do pegou ou não pegou. Mas quando não há a devida efetividade da norma legal, não pegou, poderá ser trabalhada a ética. Vale dizer, aonde o direito não se faz presente por falta da efetividade decorrente do comportamento amoral ou imoral da sociedade, a valorização da ética pode até mesmo contribuir para a devida efetividade de normas jurídicas que não pegaram. Utilizando-se do exemplo do comportamento amoral ou imoral, inconsciente ou consciente respectivamente, e ilegal de se maltratar plantas em jardins públicos, que é, no Brasil, considerado um crime, através da educação, a ética poderá contribuir para tornar realidade aquilo que a lei ainda não conseguiu. Destaque, não obstante a sociedade possa já estar vivendo há muito tempo e de forma condescendente, com comportamentos sabidamente ilegais, consciente ou inconscientemente contrários à lei, amorais, conscientemente contrários à moral, e ou imorais, inconscientemente contrários à moral, a utilização da ética na educação das crianças, jovens e adultos em muito poderá auxiliar a própria sociedade. A ética constitui-se, portanto, em verdadeiro elo que liga a moral, comportamento costumeiro de um indivíduo, grupo ou sociedade, e a efetividade da lei. Ética constitui-se, grosso modo, em uma parte da filosofia que, refletindo sobre questões relativas ao comportamento, faz seus questionamentos sobre regras de comportamento do indivíduo, grupo ou de uma sociedade. Trabalha com os fatos sociais, respectivas teorias e seus princípios. Todavia, não trata de questões subjetivas e individuais. Dentro desse contexto, para se poder falar em ética, há que se inicialmente considerar a existência do todo, que é o coletivo geral, a sociedade, da parte, coletivo parcial, a comunidade, e do singular, que é a unidade, o indivíduo. Reconhecida a existência desses atores, pode-se partir para as respectivas considerações sobre seus costumes. Quando o todo, a parte ou o singular agem de acordo tanto com os costumes quanto com as normas e os valores convencionados pela respectiva sociedade em que se vive, tal comportamento é compreendido como sendo um comportamento ético. Contudo, o comportamento ético pode ser fundamentado tanto na axiologia, nos valores, quanto na deontologia, ou seja, nos deveres. Quando o comportamento ético for fundado apenas em valores, avoluma-se o imperativo de que se eduque a sociedade. Em ocorrendo o comportamento ético fundamentado apenas em valores da sociedade, a axiologia, no caso de o Estado não fornecer, direta ou indiretamente, uma educação que efetivamente eduque e não apenas informe, faz-se muito provável que esse comportamento ético poderá ficar ao sabor de valores amorais e ou imorais do indivíduo singular, da coletividade, ou seja, a parte, ou mesmo de toda a sociedade, do todo. Como exemplo, tem-se que durante muito tempo vigorou e ainda pode vigorar no país o comportamento ético axiológico alicerçado na máxima da chamada Lei de Gerson. Esse comportamento ético axiológico faz com que as pessoas que assim pensem vangloriem-se desse triste comportamento, justificando-se nos ignominiosos valores de levar vantagem em tudo e ou, se eu não fizer, um outro o fará. Nesse triste contexto de um comportamento ético axiológico, fundamentado não apenas em valores falhos, mas também na condescendência para com o equívoco de tais valores falhos, tem-se, por exemplo, o comportamento de determinados políticos e empresários e, por suposto, de seus respectivos familiares, que são os verdadeiros beneficiários, que, por ação e omissão, dilapidam o erário público, aproveitando-se dele, com nefastas consequências para toda a sociedade, em especial para as camadas mais pobres da população.
Há que se observar, contudo, que o problema não reside propriamente no comportamento ético-axiológico, ou seja, valorativo. Reside, isso sim, na existência e respectiva utilização desses valores falhos. Para tanto, conforme neste psil já noticiado, impõe-se que seja cobrado do Estado e da sociedade uma educação que efetivamente eduque e não apenas informe, como é o que lamentavelmente existe. Por outro lado, quando o comportamento ético é fundamentado na deontologia, dever ser, tendo como alicerce não apenas valores, ou seja, a axiologia, mas aquilo que deve realmente ser feito, por exemplo, através de normas, aumenta-se a segurança para a sociedade. Uma vez que neste psil a palavra norma foi várias vezes citada, inclusive no parágrafo anterior, é fundamental também se tratar da denominada ética normativa. A ética normativa, observem bem, destina-se a criar modelos padrões para a sociedade, podendo se subdividir, ser axiológica, que é baseada em valores, ou deontológica, que é baseada em deveres. Enquanto que a ética normativa axiológica refere-se a valores bons, ruins, indicados ou não, a ética normativa deontológica, que é baseada em deveres, diz respeito ao senso do dever. Assim, o comportamento ético, fundamentado em deveres previamente determinados, deontologia, comportamento ético-deontológico, faz com que tanto o singular, indivíduo, a parte, a coletividade, assim como o todo, o coletivo total, ou seja, a sociedade, tenham obrigatoriamente de agir de acordo com determinadas normas. Ou seja, a ética normativa deontológica apresenta como fundamento não apenas valores, é fundamentada essencialmente em normas legais e infralegais. Devido ao comportamento ético-deontológico, ética normativa deontológica, tanto o indivíduo, singular, a comunidade, parte, quanto a sociedade, o todo, todos serão obrigados a agir em obediência a normas previamente editadas. Em regra, havendo alguma infringência às normas, a própria norma apontará a respectiva sanção. Infringiu, já vai ser sancionado pela própria norma. Nesse contexto, vale dizer, no contexto da ética normativa deontológica, comportamento ético deontológico, podem ser encontrados muitos códigos de boa conduta, ou seja, a conduta ética deontológica. A título de exemplo de comportamento ético normativo deontológico, pode-se ter o Código de Conduta da Administração Pública, que está no Decreto 1171 de 94, ainda que facultativo, o Código de Conduta das Empresas, que se chama Compliance, inscrito, que está na Lei número 12.846 de 2013, e dentre muitos outros, os muitos e conhecidos Códigos de Ética Profissional. No que toca propriamente ao Código de Ética Profissional, um dos exemplos da ética normativa deontológica, como foi visto, este se constitui em uma norma que dispõe sobre o dever de conduta de todos os profissionais da respectiva profissão regulamentada. Uma vez que existem muitas profissões regulamentadas no país, exigindo que, além da respectiva colação de grau, nível superior, por suposto, haja também a inscrição no respectivo órgão de classe, também algo para algumas categorias para níveis técnicos. A lei regulamentadora da profissão possibilita que os respectivos conselhos federais editem determinadas normas que são destinadas a melhor regulamentar o exercício profissional. Assim, os códigos de ética profissional constituem-se em normas editadas pelos respectivos conselhos federais, com o objetivo geral de tratar questões afetas a direitos, deveres, sanções e processo administrativo disciplinar, que se faz através das chamadas comissões de ética. Para saber qual é o respectivo código de ética profissional, basta entrar no sítio eletrônico do respectivo órgão de classe, por exemplo, o CONFEA,
o Conselho, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CFA, Conselho Federal de Administração, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Conselho Federal de Medicina, CFM e assim por diante. Entrando nesse site, procura pelo argumento normas editadas pelo Conselho Federal ou apenas Código de Ética Profissional. Obrigado.